Valituders! Estamos aqui, então, para falar da nossa segunda semana e, como vocês estão percebendo, temos uma convidada. Eu sou a Caca. Eu sou a Lola. Eu sou a Jade. E eu sou a Lenise. Gente, a gente chamou a Lê, que é a nossa amiga de longa data, porque Vale Tudo tem um significado para ela também, então ela é a nossa convidada especial. E aí, Lê, conta. Na verdade, antes de contar, mostra o quanto tu é noveleira, mostra teu look pra galera e pras gurias também, que elas não viram. Eu vim com uma blusa da Nazaré Tedesco, para já entrar Amei. No estilo, assim, novela. No clima. Falei, não, hoje é dia de usar. Eu queria que tu contasse como é que Vale Tudo entrou na tua vida. Bom, eu não era uma pessoa muito noveleira. Quem me deixou noveleira foi a Caca e a Lola, e depois a Jade. E eu comecei assistindo, na verdade, minisséries. Aí ela sempre falava, não, você tem que assistir Vale Tudo, você tem que assistir Vale Tudo. Eu achava que eu não ia dar conta, porque eram muitos episódios. Eram, tipo, 204 episódios. Mas aí eu comecei a assistir e foi, assim, incrível. Foi, tipo, abriu as portas total para o mundo das novelas. Eu amei, virei o orgulho da minha mãe. Vocês fizeram coisas que ela nunca conseguiu fazer em quase 30 anos, que era fazer essa novela. E, assim, eu amo Vale Tudo. Passaria horas falando sobre a primeira versão. E aí é isso. Agora eu estou aqui preparadíssima para comentar a segunda semana. E aí, então, a pergunta, podem começar aí, eu não sei como é que vocês vão se organizar, quem que vai falar primeiro. O que vocês acharam, assim, de um modo geral, assim, falando, tipo, um resumão, assim, do modo geral da segunda semana? Surpreendeu, não surpreendeu? Impactou, não impactou? O que vocês sentiram dessa primeira semana, assim? Eu não fiquei impactada nessa segunda semana. Assim, não vou dizer que não me surpreendeu, porque algumas coisas mudou, né, a forma como eles levaram, como, por exemplo, uma coisa que mudou e eu não gostei, já vou começar por aí, que foi aquele encontrinho da Maria de Fátima com o Marco Aurélio. Não gostei, porque eu gosto muito do jeito que a Maria de Fátima trata ele lá em 88, que ela já coloca ele no lugarzinho dele, entendeu? Ela já é a Maria de Fátima. E ali eu não gostei. E aí, mais um não gostei, eu já queria dar um outro atestado aqui de que não estou gostando nada dos looks da Fátima. E aquele look deste jantar, deste coquetel, desta festa na casa do Marco Aurélio, pelo amor de Deus, onde ela pensava que ela ia, entendeu? Jesus Cristinho. Então, assim, não me surpreendi, e o que tinha de diferente que eu fiz. Não é que não me surpreendi, não achei esse, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Gostei mais da primeira semana do que da segunda. E o que teve de diferente que eu fiquei, mudou, eu fiquei meio, não mudou para melhor, mudou, não entendi por que mudou isso aqui, entendeu? Eu gostei no sentido de que estou sentindo começar a ganhar forma, assim, né? A primeira foi bem apresentação, e essa segunda já começa a ganhar forma, pelo menos os primeiros conflitos, né? Eu acho que assim, eu também não gostei do Marco Aurélio, achei que parecia que talvez ela fosse se juntar com ele ali, não talvez com o César mais para frente. Mas realmente, assim, eu acho que falhou um pouco nessa parte de, tipo, por exemplo, ela tá indo embora muito cedo dos lugares, ela se afeta muito mais do que a Maria de Fátima, tipo, de 88, né? Aquela questão dela ver a mãe, e aí a questão dela ir embora mais cedo da festa. Eu tô achando ela um pouquinho mais fraca com relação à Maria de Fátima mais antiga. Mas o que eu gostei é que está criando forma ali os conflitos, tanto do lado da Maria de Fátima, quanto do lado da Raquel e o Ivan na empresa também, e todos esses outros conflitos que a gente vai acompanhar. Eu tenho a mesma visão que a Lenise. Eu acho que a Maria de Fátima dessa versão tá mais fraca do que a anterior. E não tem nada a ver com a atriz, porque eu tinha medo dessa atriz por causa dos teasers, né? Mas eu acho que ela tá indo muito bem, mas eu acho que isso aí é coisa da escritora, porque a Maria de Fátima anterior, ela era mais arrogante, mais esperta também. Eu tô sentindo essa Maria de Fátima um pouco menos esperta, um pouco mais assim, porque, por exemplo, a Maria de Fátima anterior, ela sugava a Solange, ela ficava assim, escolhe meu look,
Nanã, me ajuda a decidir o que eu vou usar, onde eu vou, o que eu falo, sabe? E essa Maria de Fátima, ela tá fazendo um monte de porcaria, tipo assim, ela vai lá e fica experimentando roupa fingindo que é dela, e aí, tipo, já apareceu o Solange e o Sardinha falando assim, meu Deus, olha que estranho isso, assim, né? E então eu acho que ela tá parecendo menos esperta, realmente. Mas assim, ao mesmo tempo eu gostei dessa semana porque teve mudanças também que eu achei que estão se encaixando legal, assim, por exemplo, essa questão do Ivan, né? Que o Ivan é um personagem que ele ainda não me convenceu como Ivan. Eu acho ele um Ivan mais afonsado, mais almofadado. Sabe? Ele é um Ivan mais assim. Não tem aquela Eu não sei, desculpa te interromper, Jade, mas já que tanto tu quanto a Lê falaram dessa questão de que vocês estão achando a Maria de Fátima mais fraca, e eu também acho, eu acho que a Maria de Fátima de 88 ela era mais psicopata, sabe? Sim. Ela tinha um olhar, inclusive, de psicopatia, assim, as coisas não afetavam ela da forma como afetam agora. Agora ela parece mais uma pessoa de verdade. Uhum. O Ivan, ele também é fraco. Isso, o Ivan é fraco. Isso. Ele o Ivan mais de 88 é um Ivan que também vai, entendeu? E esse Ivan eu tô achando a gente já tinha falado nisso, né? Mas eu tô achando, essa semana eu achei ele ainda mais fraco, entendeu? Eu achei ele ainda não, porque assim, tem até uma cena ali que a Aldeide tá falando, e a Consuelo estão falando, e a Consuelo fala assim pra Aldeide, essa coisa de querer chegar lá, de ter ambição, isso aí não é bom, isso aí não é... É vício. Isso é vício, que é uma coisa que a Consuelo fala em 88, mas assim, que agora não faz sentido, porque esse Ivan não mostra isso. Não Eu tá achei isso imprimindo esse. Não tá imprimindo pareceu essa assim, coisa. vamos colocar essa fala, porque é uma fala que acontece, isso é um remake, a gente precisa falar isso, mas tipo assim, não tem isso no personagem. Então eu fico imaginando quem vê pela primeira vez, deve pensar assim, mas gente, esse cara não é tão assim, né? Acho que estão exagerando. Eu senti isso também, mas no final, agora, eu vi naqueles cenas dos próximos capítulos que vai ter uma treta lá, que ele vai tentar se pegar com o cara, eu não peguei direito o que era. Então, quem sabe? Porque realmente eu não achei esse Ivan muito ambicioso. Mas eu até tava, spoiler, né? Falando um pouquinho antes com a Caca. E assim, uma dúvida que eu tenho é como que eles vão levar tanto o Alfonso quanto o Ivan. Porque assim, em 88 eles eram os mocinhos, né? E quando a gente assistiu depois, pelo menos eu não gostava nem do Afonso nem do Ivan. Eles me irritavam. Eles tinham várias questões ali que eu achava extremamente problemática. E a questão é, se eles forem trazer as mesmas questões do Ivan e do Afonso de 88 para hoje, talvez eles não virem personagens queridos. Então, será que ela vai tentar tirar algumas coisas para tentar transformar eles em personagens mais queridos? Ou se ela vai deixar as mesmas coisas e aí eles vão ser odiados da mesma forma que a gente odeia o Ivan e o Afonso? Que uma coisa que eu e a Lê, a gente falou é que a gente viu Vale Tudo com olhos contemporâneos. A gente não viu Vale Tudo em 88. Então, a nossa análise crítica de, por exemplo, de odiar o Afonso, talvez isso, né? A gente não sabe como é que as pessoas naquela época... A gente não tem acesso a essa informação. As pessoas naquela época amavam o Afonso, achavam ele um coitado porque a Maria de Fátima deu um golpe nele, a gente não sabe. Mas uma coisa que eu percebi nessa semana é que, assim, eu comentei com a Lê também, Vale Tudo, ela se destaca muito, e nós já falamos sobre isso aqui em outros episódios, pelo texto. O texto é muito bem feito. E aí, o texto, ele fez com que o Ivan e o Rubinho, que são dois personagens que a gente falou no último episódio, a gente consiga ver eles, que é a ambição, que é a cara, né, o arquétipo do Ivan é a ambição, e o do Rubinho é ali, aquela coisa que ele tem aquele sonho, sonhador e tal, precisando de dinheiro, não sei o quê. Aquilo, na primeira semana de Vale Tudo de 88, aparece já ali, na hora, na lata, de várias maneiras diferentes, não é só jogar. E aí a gente comentou que na primeira semana isso não estava muito evidente, né? E aí nessa segunda semana parece que eles estão, vamos enfiar isso, entendeu? E aí então o Rubinho começou, agora preciso ir para Nova York, e pedindo dinheiro para todo mundo, que é uma coisa que desde o início lá ele falava de Nova York, agora não, entendeu? Ele começou a falar agora, na segunda semana. E o Ivan agora com essa questão da ambição, que é muito sutil nas atitudes dele, mas a Consuelo fala aquilo meio que para mostrar pra gente que, ó, isso que ele tá fazendo é ambição, tá? Não deixa o telespectador sentir. E daí isso fica muito estranho, fica uma coisa... Fica.
engessada. Fica muito estranho. Sim, ele fica assim, falando agora pro Luciano, né? Não, eu vou crescer nessa empresa e eu vou te levar junto. E eu acho que falta, talvez, um pouco da prepotência do outro Ivan. Sabe? Não era uma coisa. Eu tô achando esse Ivan meio gentil. Eu acho também. E aí talvez seja o que a Lê falou, entendeu? Ela talvez esteja querendo transformar o Ivan num mocinho. Mas Vale Tudo não pode ter mocinhos e vilões. Na A verdade, Odete é Vale a única Tudo não vilã. É que a gente tem na Vale Tudo antiga, tipo assim, como se fosse uma régua. Aí, de um lado, a gente tem a Raquel sendo o suprassumo da bondade, da honestidade, e do outro lado, a Odete. E daí a gente tem no meio várias variações, né? Aí a gente tem a Maria de Fátima bem no fim da linha junto com a Odete, e o Ivan é mais ali para meiota, que ele é um cara que ele está disposto a fazer coisas erradas pela ambição, mas não está disposto a fazer coisas tão erradas assim. Eu tenho uma para jogar aqui para vocês, tá? César e Maria de Fátima, porque o César ele apareceu ali naquele interfone, daí ela atendeu ele, daí eu lembro dessa cena em 88, quando ele vai na casa da Solange afrontar a Fátima. Só que ela ficou bem diferente, né? Adoro que naquela época ela tem o cheque, daí agora é o Pix, né? Ela abre aquele celular, aquele StarTAC, né? Nessa época o celular que abria era StarTAC. E aí faz um Pix. O que vocês acham dessa dinâmica César e Fátima? Gente, eu acho a mesma coisa que a gente já tinha comentado antes da semana. Assim, a gente comentou isso, na verdade, no episódio que não foi ao ar, porque a Globo nos baniu, né? Com os teasers, que a gente sentiu que no teaser não, a química deles era uma química de vamos nos unir para ganhar uma grana, muito mais do que uma química de nos amamos e também queremos ganhar uma grana. Eu sinto que ali não tem nada de paixão, de sentimento. Ali é uma coisa, tipo assim, eu quero uma coisa, tu quer uma coisa e a gente pode se unir para chegar lá, entendeu? Eu acho brothers. Semana brothers que se pegam, entendeu? Faltou amigos com benefícios. Faltou o César nessa segunda semana. E outra coisa importante que a Lola falou agora, que eu percebi também, é que uma coisa que mudou na Fátima é que ela não tá apaixonada pelo César. Eu tô sentindo falta, assim, dessa ligação dos dois que tinha na primeira. Tanto que ela se decepciona com ele várias vezes, né? Agora vai se apaixonar por ele, ou se ela, de repente, não será apaixonada por ele assim, tipo, não vai ser apaixonada por ele. Aí vai ter que mudar muita coisa, porque é a paixão dela por ele que dá, que define várias coisas. Tudo, entendeu? É o que faz as coisas irem. Não, e assim, ó, lá em 88, que é o calcanhar de Aquiles da lá em 88, ele vai lá afrontar ela, daí eles transam, e daí ela tá deitada no colo dele, sei lá, e daí aí eles estão naquele momento de amor, que daí tu vê que tem amor ali, e daí ele sugere que eles abram uma loja de couro, uma coisa de roupas. Porque eu conheço gente no mundo da moda, tem toda uma explicação para aquilo. Agora o César sugeria abrir um quiosque de açaí, gente. Gente, não só isso. Falar de abrir uma lojinha de açaí num contexto, num diálogo que não tinha nem pé nem cabeça para isso entrar, entendeu? Exato. E para duas pessoas que não têm nenhuma ligação, que a novela não constrói essa ligação para chegar a esse ponto de tipo, não, cara, então vamos abandonar tudo e vamos abrir uma lojinha de açaí. Entende? Não tem isso. Porque sabe o que eu acho? É muito diferente a gente. Essa novela não está sendo feita apenas para quem viu 88 e está vendo agora. Ela é uma novela feita para todo mundo, inclusive, e eu diria mais, principalmente para quem não assistiu a novela. Então, as coisas vão ficando sem pé nem cabeça. A gente sabe, mas é o que a gente falou na última semana. As outras pessoas não sabem de algumas coisas e as coisas só são ali, jogadas aí. Eu imagino assim, se eu tivesse vendo pela primeira vez, eu ia dizer, mas de onde que surgiu? Que ideia desse cara queria abrir uma lojinha de açaí? Tipo, eles não têm nada, gente. Tipo, não é nem que eles estão namorados, eles não têm nada. Eles não estão... Tá faltando... E outra coisa, o buraco do César, que o César foi morar. Sim! Gente, eu fiquei esperando aquele muquifo. E é um apartamento... Um apartamento que, se for aqui em Porto Alegre, um desses aí, tu deve estar pagando uns 4 pau de aluguel.
Faltou as é delícias, gigante. né? Faltou umas delícias. Faltou. Se for em São Paulo, então 10k um apartamentinho daquele. E no Rio, Faltou ele dividir com mais gente. Cadê Ele alugava um quartinho e dividia com outras pessoas. tinha vários beliches lá e uma cama no meio. Mas eu acho que o que eles estão falhando bastante no diálogo em si, assim, em geral. Eu acho que tanto que o César, tanto no gerar ali um relacionamento, quanto com outros personagens também. Por exemplo, a Solange, eu acho que tá um pouco engessado. Eu gosto muito dela, assim, gosto muito da personagem, tô gostando da moça, a Alice Bergman, né? Que tá fazendo, mas tem umas horas que ela fala uns textos que eu falo, gente, mas ninguém fala assim. Até queria saber, assim, de vocês, o que você está sentindo em relação a ela e ao Afonso também. Eu tenho uma coisa para dizer sobre o Afonso. E vai ser o seguinte. Eu vou. Esse é o ponto alto para mim, o Afonso, a mudança do Afonso. Por quê? Primeiro, o Afonso não é um personagem que a gente vê e odeia ele de cara, porque o outro Afonso, tu odeia ele no primeiro dia. Tu quer dar um soco na cara dele. Né? E esse Afonso, eu acho que ela está construindo legal e eu vou explicar por quê. Defende. Ele. Só que ao mesmo tempo tem um perigo aí, mas enfim. Eu acho que esse Afonso, ele faz coisas, né? Ele não é aquele inútil. Porque o outro Afonso, ele só sabia beber uísque e reclamar que ele não conseguia um emprego na TCA. Ele não fazia porra nenhuma. Ele não fazia nada. Esse Afonso. Não, esse aí é. Ele faz os negócios, ele é meio palestrante, meio coach, meio, né? Ele tá lá dando palestra para um monte de gente sobre os assuntos, que é um assunto que o outro Afonso tinha, de estou preocupado com a reforma agrária, com isso, com aquilo. Ele tinha uma coisa das questões sociais, mas ele não se aprofundava. Esse não, ele mostra ali que ele tem uma intenção nisso, que ele estuda isso, que ele fala sobre isso e tal. E ele tem interesses, ele treina, ele acorda cedo para ir correr. Então, assim, ele é um Afonso que não é um completo babaca inútil, que o outro era. Então, isso dá um pouco mais de explicação para a paixão da Solange por ele, que na primeira novela fica faltando, porque por que a Solange está apaixonada por esse cara que é um... Sim, agora tem uma admiração, né? Tu vê ela ali por exemplo, na palestra, ela admirando ele, ela admira ele. Porque pra gente se apaixonar, a gente tem que admirar, né? E porque na outra novela tu fica assim, Solange, tu tá maluca? O que tu quer com esse Afonso? Esse cara não faz nada, só é da mamãe, assim. Por um lado, eu fico chateada também, porque eu tô até gostando do Afonso. Eu tô falando, olha, o Afonso é uma pessoa interessante, é uma pessoa... Que é o que a Lê estava falando, do objetivo da autora agora em 2025. Mas eu acho que a questão agora... Só deixa eu concluir essa parte. Tinha uma crítica, principalmente de vocês duas, do bolzinho, né? Na semana passada, que o Afonso no Brasil e fala do bolzinho. Mas agora ele falou do arroz com feijão. Agora ele falou do arroz com feijão e farofa. Pode falar, Lola. Arroz com feijão com farofa, eu pensei... Gente, tá aí, enfim, ele exaltando as brasilidades. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que a questão do ódio pelo Afonso virá pela questão que ele vai trocar a Solange pela Maria de Fátima. Vai ser este o ponto. Eu acho que ainda vai aparecer o Afonso odiado de 88. Por quê? Porque ele já falou assim, mandei minha palestra lá para minha mãe e ela nem olhou o e-mail. Então tá ali um negocinho, ó. Eu quero que minha mãe aprove o que eu tô fazendo. Sim. E tem a questão de que ele, no início, gosta muito dessa Solange que trabalha e faz as coisas, mas depois ele começa a ficar carentinho, né? E aí, então, eu acho que isso também vai acontecer nesse Afonso. Agora, eu gostei muito do texto que aconteceu, porque apareceu bem assim, o Afonso falando mal dos Estados Unidos. Falando mal, falando que tem muito problema de droga e tal, enfim, fazendo várias críticas, assim.
E aí, ao mesmo tempo, aparece, tipo assim, o Afonso, que eu não sei se ele estava morando nos Estados Unidos ou na Europa agora, que eu não entendi muito bem, mas eu sei que ele morou nos Estados Unidos em algum momento. E ao mesmo tempo aparece o Rubinho falando dos Estados Unidos, que o Rubinho nunca foi, né? Não, lá é maravilhoso, lá que respeitam o artista, lá todos os artistas se dão bem, não sei o quê, e o Afonso falando que é um horror, que as pessoas estão pela rua, porque nem o subemprego não existe mais, porque foi tudo robotizado, e aí as pessoas ficam drogadas na rua, enfim, né? Então eu achei legal. Esse contraste é legal. Contraste foi legal. E finalmente o Rubinho está aparecendo. Gostei do Rubinho. Rubinho sendo Rubinho, né? Essa semana o Rubinho foi o Rubinho. Foi. Agora, o que vocês acharam da cena do Poliana vendendo tudo no bar, que é uma coisa que não existe em 88? Ai, gente, eu achei tão desnecessário aquilo. Como é que vocês acharam? Ai, eu não gostei, não. Não entendi essa cena. Acho que não foi para pagar a rescisão da cozinheira, né? Ele não ia ter dinheiro para pagar a rescisão da cozinheira, por isso ele ia fechar o bar. Eu achei bem bobo, sabe? Essa parte eu achei legal, porque deu uma explicação do porquê que o bar tá vendo mal. Tipo assim, a cozinheira se demitiu, vou ter que pagar a rescisão. Realmente, às vezes acontece isso de um negócio falir, porque tu não tem dinheiro para uma rescisão, porque às vezes uma rescisão é, sei lá, milhares de reais, né? E se ele já tava com caixa no vermelho, isso eu achei bom, essa explicação. Agora, aquela cena dele dando as coisas para os outros e fazendo aquele drama, não vi, assim, não entendi a cena, não achei boa, não gostei. Também não gostei. Eu achei que levou ele para um lugar de idiota, assim, de bobalhão, de não entendo muito bem como as coisas funcionam, sabe? E o Poliana, ele não é assim, né? Não, ele é um cara, ele é uma pessoa que vê o lado bom das coisas, mas ele é uma pessoa que ele é super correto, ele é super, ele é tudo na ponta do lápis, né? Ele é muito, tipo, controlado com dinheiro, com coisas. Eles não deixam a coisa ir por um caminho assim, né? Eu acho que ele poderia ter passado isso, mas ele poderia, por exemplo, ter chegado em casa muito mal, e aí a Aldeide e a Raquel, o que foi? Ele conta, tô desesperado, porque o bar, vou ter que fechar o bar e tal. Poderia ter ido por outro caminho. Eu achei aquilo ali um drama completamente desnecessário, sabe? Que não combina com a novela. Eu tenho achado Poliana bem menos Poliana do que o primeiro também. Tanto que, assim, isso ainda é da primeira semana, mas a gente não percebe ele com aquele ar de, tipo, ver o lado bom de tudo. Inclusive com eu ia falar Thais Araújo, mas com a Raquel e com a Maria de Fátima. Porque na primeira temporada ele demora para cair a ficha de que a Maria de Fátima é uma babaca, né? E tanto que ele tem ali uma ligação com ela que ainda não tem nessa novela, né? Ele não faz ainda essa ponte entre a Maria de Fátima e a minha mãe. Então, eu realmente acho que ficou meio... Até o nome dele ficou meio jogado, assim. Por que chama ele de Poliana, sabe? Mas sim, eu também achei meio desesperado da parte dele jogar tudo pro alto, assim, sabe? Dava para ele chegar um dia triste e falar, vou fechar o bar, acho que não vai dar mais. E aí tem aquela cena do que ela tem que chegar e falar, ele deu a louca nele lá no bar e tá dando... E daí ele fica falando, preciso de uma cozinheira, daí tipo... muito meio estranho, assim. Que talvez faça sanduíche. Só volta a dizer isso. E o Gildo, que virou Gilda? Que não vai ter mais a ligação, né, dela... dele morar lá morar na casa da família. Pai do Ivan, acho que não vai ter mais isso, né? Não sei. Não tem como sei. saber agora. Não sei. E assim, eu até agora eu achei bom, entendeu? Eu li que parece que vai ser uma questão do tipo assim, que a Raquel vai ter como filha, sabe? Meio que vai pegar o afeto da Maria de Fátima, vai colocar na Gilda e tal. Eu não sei, eu acho que pode ser uma coisa promissora. É que assim, eu acho que as mudanças, elas precisam ser mudanças que tenham um sentido de ser, né? Claro. Tem algumas coisas que são legais, tipo essa questão do Afonso aí, eu acho que faz sentido para lá na frente alguma coisa. Agora, coisas que são jogadas, tipo esse negócio aí do Poliana, cara, fica tipo assim, o quê? Tá, agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham que vai acontecer, que eles vão conduzir a novela agora para a próxima semana? Porque eu li também um negócio no Google Gloss que eu não quis ir ver o que era assim.
briga entre Maria de Fátima e Raquel, tipo, vai ser antecipada. Eu não sei que momento que era esse, que briga que era. Até pensei que podia ser questão do vestido, mas eu acho que daí vai adiantar demais, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, não sei, o que vocês acham, como é que vão conduzir agora? Eu acho que assim, eu não tenho muita noção de episódio, mas eu imagino que essa novela vai ser mais curta, né? Porque hoje em dia as novelas são um pouco mais curtas do que os 200 e poucos episódios do passado. Mas tem aquela questão do Rubinho, que eu acho que vai rolar provavelmente essa semana, né? Porque eu acho que aquela ele festa. Já vai para lá, para Paraty. Foi para Paraty. Não, que em 88 é em Búzios, agora é em Paraty. E aí eu acho que vai ter aquela questão que eu não sei como é que vai funcionar, né? Com relação ao Ivan e aquele rolo do Ivan, do Marco Aurélio, da mala. Mas eu imagino que tem aquela briga depois do que acontece com o Rubinho, que tem a Maria de Fátima e a Raquel, né? Talvez seja essa, que demora um pouco mais para acontecer em 88. Eu só queria fazer um parênteses, que essa semana acontece a primeira vez que o Marco Aurélio enxerga a Aldeide. E eu preciso exaltar essa cena, que é apenas perfeita. Porque eu acho monocromática. Eu amei que ele chamou ela de monocromática. O que é essa coisa monocromática? Porque eu acho que a forma como ele fala dela na novela de 88 é sempre um ponto alto da novela, porque eu acho que são fantásticas. E ao longo da novela tem vários momentos que são imperdíveis dos dois juntos. E aí eu tava ansiosa para ver isso agora, porque até então não tinha acontecido. E aí, gente, é simplesmente sensacional. É sensacional. Ele tá muito bem, né? E aí ele passa mal, né? O que é essa coisa monocromática? Ele quase sua, ele quase tem um treco ali. Ele tem. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Ele odeia o Duque, né? Odeia. Mas eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito dele como Marco Aurélio. Não, muito. A gente comentou aqui que a gente tá amando. Tem um que a gente tá amando, é ele. Jade, tu, o que tu acha que vai acontecer aí nos próximos? Então, outra coisa que eu queria comentar, eu tô gostando do rolo que eles estão fazendo com os adolescentes. Eu acho que tá combinando ali aquela coisa toda, porque, por exemplo, o André trabalha na Hípica, né? Ele não é um aluno da Hípica, então, porque realmente, tipo, um cara trilhardário, bilionário, que anda com segurança, fazer natação no mesmo clube que um filho do taxista, como é em 88. Não faz muito sentido. Não ia fazer sentido, né? Então eu acho que agora essa coisa da hípica combinou legal, porque daí tem, né, o trilhardário fazendo o que os trilhardários fazem, que é andar a cavalo, e o guri trabalha lá, né? E daí a Fernanda tá fazendo estágio lá, então assim, eu acho que vai funcionar legal. O núcleo adolescente antigo era um núcleo chato. Eu espero que agora seja menos chato. Eu acho que vai ser mais legal. Eu acho que vai ser mais legal. Eu acho que vai ser mais legal. E não são adolescentes, né? É um pessoal ali que tá nos seus 18 anos, 20 e poucos, né? Não é a galera de 15, 16 que era na anterior, né? E o clube, eu acho que o clube não caberia também, né? Hoje em dia, ninguém vai em clube mais, né? É uma coisa que não é mais tão hype, né? As pessoas irem em clube antigamente, sim. Gente, mas sabe que eu sinto, agora vocês falaram na Fernanda, eu sinto um pouco falta do Bartolomeu, aquela parte. Parece que na primeira novela o Bartolomeu e a Eunice aparecem mais. Pode ser. Não, até eu achei que assim, o Bartolomeu meio que não apareceu muito ainda. Ele apareceu como o pai do Ivan. Mas tu não vê ele trabalhando, convivendo com a esposa, com a. Tanto é que a gente não sabia, né? A gente já tinha comentado se ele ia trabalhar ou se ele já era uma pessoa aposentada, porque não dá a entender nessa primeira semana. E lá em 88, de cara, tu já sabe que ele trabalha, porque já aparece. Ele é jornalista. Trabalho. Trabalhar, a Raquel, inclusive, né, tenta trabalhar lá no jornal e tal. Então tem várias questões. É tipo a Leila, por exemplo. A Leila, até agora, a gente não sabe. Leila teve, sei lá, 3 falas, né? A Leila está desaparecida. Eu quero conversar mais com alguém que não tenha visto a de 88 para ver qual que é a percepção. Porque eu tô sentindo isso, assim, eu tô sentindo que tá tudo parece meio bagunçado, sabe? Eu também acho. Sobre a questão da Gildo.
Eu acho que na antiga novela, a relação que a Raquel teve com o Gildo era uma relação de mentora, tutora, amiga. Ela não tinha uma relação de meu filho. Uhum. Quem pegou essa relação com o Gildo foi a Zezé. E por isso que ele foi morar lá. Ele virou meio que o filho da Zezé. Né? A Zezé adotou ele como filho. Não fala isso na novela, mas fica claro porque ela cria uma relação de mãe com ele. Quando tipo, ele errou, ele roubou e ela fica despedaçada e ela resolve dar outra chance, a Raquel também. Mas é isso, a Raquel não tem essa coisa de filho com o Gildo. E eu acho que como agora não temos a Zezé, que é uma coisa acertada do roteiro, né? Afinal de contas, a classe média não tem mais empregadas e as empregadas não, pelo menos diante da lei, não tem mais esse tipo de jornada análoga à escravidão. Aí eu acho que vai ficar legal essa questão da Raquel meio que adotar a Gilda. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ela vai ter uma relação de mãe e filha com a Gilda. E não só uma relação de mentora profissional, amiga, entendeu? Eu tô torcendo muito para que não coloquem ela roubando a Raquel, porque eu confesso que essa parte me doeu muito na primeira versão. E eu não queria ter que passar por isso de novo. Mas eu acho legal a questão do Gildo roubar, e ele rouba uma vez e rouba duas vezes. Porque é uma coisa que mostra também o quanto a Raquel é uma pessoa que dá chances. Ela dá uma primeira chance, ele erra. Ela dá uma segunda chance, ele erra de novo. E daí ela resolve, não, vamos para a terceira chance. Que é o que ela faz com a Maria de Fátima também. Né? Sim. Só que com a Maria de Fátima ela dá 59 chances e a Maria de Fátima não acerta em nenhuma. Caga em todas. O Gildo ali na terceira chance, ele tá, agora eu vou pegar no tranco, né? Eu queria perguntar da Lucimar. O que acharam da Lucimar? A Jade comigo. A Jade tá comigo. Vocês não gostaram? Não. Agora o cara ela tá devendo pensão pra ela. Tu acha que a Lucimar da Vale Tudo Antiga ia estar naquela? Ah, não, isso eu acho, isso eu concordo plenamente. Eu gostei que a Lucimar tem uma história agora, que a gente já falou isso. Eu gostei que ela tem uma história, ela merece, ela é um personagem muito maravilhoso para não ter uma história, então que bom que ela tem. Mas assim, a Lucimar não ia botar no pau, não ia botar ele no juiz, não ia levar e pagar. Realmente. Ela ia tirar o dinheiro com o próprio. Ela ia buscar a camiseta lá e ela ia vender a camiseta e ela ia pegar o dinheiro para ela. Exatamente. Eu acho que ela ia fazer uma barraqueira. Eu acho que a Lucimar, o que eu não gostei? Eu gosto dela ter uma história, mas eu acho que ela ficou muito. Acho que a gente colocou muita vulnerabilidade nela em dar um filho para ela. Que eu acho que era o que dava ela ser a doidona, entendeu? Não tem nada a perder, eu não tenho nada, eu posso ir lá, eu posso xingar a Maria de Fátima. E até agora, ela não falou do jogo do bicho nenhuma vez. Pois Quem fica na aposta é a Consuelo. Não sei, eu não sei Lucimar, como gente, eles não podem tirar isso. Primeiro que jogo do bicho existe até hoje. Até hoje as pessoas tem gente que joga todo dia quase no jogo do bicho. Principalmente no Rio de Janeiro. Pô, cadê Lucimar falando de jogo do bicho? Eu acho que deviam ter dado já que não tem mais a história dos tios que criam os sobrinhos, que agora são um casal que cria os filhos, podiam ter dado um sobrinho para Lucimar de repente. A Lucimar cria um filho. Eu acho que a Alê falou tudo. Assim, acho que se completou tudo. É muito legal ela ter uma história, só que o filho deixou ela vulnerável. O filho deixa ela. Ela poderia ter um sobrinho, um parente, alguém para ter uma. Podia ter ficado. Mas até mesmo um ex-marido, até um ex-marido. Poderia ser mais velho, que já tá longe de outra cidade. Uma criança, né? Não uma criança, talvez. Eu acho também. Vamos ver se ela agora vai. É porque eu não sei, né? Ainda as coisas ainda podem mudar. Pode ser que a Lucimar mude. Olha, fica aí essa questão da Lucimar. Ficou a incógnita de o que vai ser agora o destino do Rubinho, como é que eles vão levar isso. Eu acho que essas são as coisas mais assim, do Rubinho principalmente. Queria agradecer a presença da nossa noveleira, mais uma noveleira que a gente influenciou. Ale, muito obrigada pela participação e ainda vim com este look maravilhoso. Te amamos. Obrigada. Muito obrigada. Amei comentar.
E estarei Que aqui. bom. E a gente com ouvindo os certeza próximos. quer que tu esteja aqui em mais episódios. A gente vai te chamar para falar mal do Ivan, do Afonso. Pode saber. Nossa, contem comigo. Gente, um beijo e até o próximo capítulo, episódio. Beijos. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.